Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 6. Eu ia falar Gideão capítulo 6, mas é Juízes capítulo 6. Nem tem livro de Gideão na Bíblia, mas hoje nós vamos contar a história desse grande herói na fé. Na verdade, a grande história de Gideão é quando Gideão, com 300 homens, ele desbarata um exército de dezenas de milhares. Essa é a grande história de Gideão. Mas dentro dessa história tem muitos detalhes que nos ensinam. E eu não vou nem chegar a tocar nesse ponto aqui do exército de 300 homens. Nós vamos falar aqui sobre um detalhezinho. E esse detalhe, para a gente entender ele, a gente vai ler dois versículos aqui. O versículo 12 e o versículo 25, tá bom? Juízes capítulo 6, versículo 12 e versículo 25. O restante do contexto a gente vai conversando aqui. Antes de ler esse texto, quero te convidar, você que está aqui a primeira vez no canal, se inscreve, vem com a gente todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente? Juízes capítulo 6, versículo 2, está escrito assim, ó. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mais uma vez. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em algumas versões, eu estou lendo aqui na NVI, em algumas versões está escrito assim: O Senhor está com você, varão valoroso, ou homem de valor. Na NVI, poderoso guerreiro. Vou trazer um contexto para vocês. Juízes, na verdade, é um livro que mostra o povo de Deus num certo ciclo vicioso. E esse ciclo basicamente acontecia da seguinte forma: o povo de Deus pecava, se afastava dos caminhos do Senhor, cultuava outros deuses. Então, algo se abatia sobre o povo. E muitas vezes esse abatimento, esse juízo de Deus sobre o povo, era a permissão de Deus para que povos inimigos invadissem e destruíssem a nação de Israel, saqueassem a nação de Israel. Essa situação calamitosa muitas vezes levava o povo ao arrependimento. Então, quando o povo se arrependia, buscava a Deus, Deus então levantava um juiz. Esse juiz não é um juiz de tribunal, como a gente tem aqui no Brasil, né? Juiz de primeira instância, juiz de segunda instância. Não, esse juiz era alguém que ia trazer o juízo de Deus sobre aquela causa. Então Deus levantava, digamos assim, um libertador. Então a gente tem vários juízes na Bíblia, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Dentre os mais conhecidos, eu posso citar aqui o próprio Gideão, que a gente vai falar dele agora. Sansão foi um juiz. Débora, uma mulher juíza sobre Israel. Há milênios atrás, tá? Há milênios atrás, uma mulher foi líder do povo de Deus. Esse mesmo povo que muitas vezes as pessoas acham que é misógino, que é machista, que é isso, que é aquilo. Muitas vezes falta de conhecimento ou má intenção mesmo em difamar. Há milênios atrás, uma mulher foi juíza no povo de Deus. Então, vários juízes se levantaram como, digamos, libertadores, alguém que fosse ali apacentar a nação, alguém que fosse trazer uma resolução sobre algo que surgiu sobre a nação, né? Gideão é um desses. E esse caso aqui, eu já falei do ciclo, né? O povo peca, vem o juízo, e Deus levanta alguém, liberta o povo, aí o povo fica bem de novo, e daqui a pouco o povo se desvia e vai ao mesmo ciclo. Nesse momento aqui, o que está acontecendo é o seguinte: o povo de Deus era constantemente atacado pelos midianitas. Os midianitas eram um povo da terra de Midian. E como é que acontecia esse ataque, basicamente? Israel plantava, fazia toda a sua lavoura, e quando você planta, o fruto não é da noite para o dia, tem um tempo, né? Quando o fruto amadurecia e era colhido, aí os midianitas invadiam Israel. Eles invadiam, saqueavam o povo, muitas vezes faziam outras misérias também, matavam e outros verbos aqui que eu nem posso falar no YouTube, mas faziam uma miséria total e aí fugiam. O povo de Israel não tinha estrutura militar, não tinha capacidade, condição de se defender disso. Essa era a questão. E aí eu fico pensando, às vezes a gente não tem muita noção das coisas, porque assim, há dias atrás aconteceu o maior roubo da história do Banco Central. Só até pegar aqui, ó, roubo Banco Central. Quanto foi que pegaram os hackers? Roubo 1 bilhão.
R$ 1 bilhão desviado. Está sendo chamado aqui, estou vendo aqui a matéria na sua frente agora aqui, ó. Roubo do século. Entenda ataque hacker que pode ter desviado R$ 1 bilhão. Ora, R$ 1 bilhão é realmente algo terrível, né? Um dano ao erário público muito grande. Mas, embora isso seja, sim, um crime muito grave, tem que ser apurado, e que já gerou um dano ao erário público muito grande, mas isso não vai fazer necessariamente faltar comida na minha geladeira amanhã, entendeu? Tem comida aqui. Quando faltar, tem mercado para comprar. E mesmo que falte no mercado, tem um outro mercado maior. Tem uma cadeia de fornecimento que, opa, o roubo ali foi grande, mas eu não vou morrer de fome por isso. Você não vai morrer de fome por isso. Naquela época, gente, quando o povo de Deus plantava, chegava o tempo da colheita, pegava toda aquela colheita, ele quer alimentar todo um tempo o povo inteiro. E aquela colheita era saqueada, meu Deus, não é questão de, olha, Tiago, infelizmente entraram na minha conta, roubaram o meu salário, eu tô sem dinheiro. Você tem um Pix para poder me fazer, para me ajudar? Querido, não adianta, não tem comida para comprar. Não, eu pago mais caro, você não tá entendendo, não tem comida. Não tem comida. Você vai comer o quê? A cédula de dinheiro? Você vai comer o quê? Não tem comida. Então, para você entender aqui a seriedade da coisa que era. E nesse contexto, tá Gideão, um cenário bastante curioso. Ele tá malhando trigo no lagar. E para quem não entende, lagar, não confunda, lagar e lugar. Lagar é lugar de pisar uvas, para fazer o vinho, enfim, para fazer ali os derivados da uva. Então, lagar não era lugar de trigo, lagar era lugar de uvas. Provavelmente Gideão estava ali para despistar os midianitas que vinham assaltar a lavoura do povo de Deus. E aí, no meio dessa situação, rapaz, aparece um anjo para Gideão. Isso aqui já me ensina muito, sabe por quê? Porque Deus, ele aparece para nós nos nossos piores momentos. Talvez você diga assim, não, Tiago, achei que eu tinha que estar aqui no auge da minha fé, cheio de Deus, orando, jejuando, clamando, buscando, sem pecado nenhum, que aí Deus ia aparecer para mim. Bom, pode ser, né? Quem sabe você vai ter uma experiência com Deus assim, mas Deus, ele aparece para nós também nos nossos piores momentos. Gideão está aqui aflito, com medo, desesperançoso, incerto, e aparece um anjo de Deus para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai aparecer para você nos seus piores, mano. Falei melhores que me ligaram, agora me desconcentrei. Pera aí, gente. Se eu não sair disso aqui, a coisa realmente não vai andar. Só vão ficar me ligando aqui, peraí. Pronto, vamos voltar aqui. Deus vai aparecer para você também nos seus piores momentos. Isso aqui não é uma mensagem solta que eu estou te passando. Isso aqui, na verdade, é um padrão até da própria Bíblia. Você vê o anjo do Senhor aparecendo para o próprio Gideão, estamos falando aqui. Você vê o anjo do Senhor indo lá com Daniel na cova dos leões. Você vê o quarto homem entrando na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê Deus visitando Elias quando ele está completamente mal, querendo desistir de tudo, querendo a própria morte, frustrado, mesmo no auge do seu ministério. O ministério de Elias estava no auge, o coração dele estava despedaçado. Deus vai lá e visita Elias. Então existe um padrão bíblico, onde eu posso ver, perceber e entender que Deus está conosco, Ele nos visita em nossos piores momentos. Aí o anjo do Senhor chega para Gideão e fala o que está no versículo 12, que nós lemos aqui. Né? Chega para Gideão e fala assim, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, varão valoroso. E é interessante que Deus ele tem essa delícia de perceber em nós coisas que nem nós mesmos percebemos. Né? Quando o anjo de Deus fala assim, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, o Senhor é contigo, varão valoroso, se nós continuássemos lendo aqui o texto, a gente vai perceber que Gideão ele acha aquilo incoerente da parte de Deus. Ele pergunta assim, poxa, se Deus é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Se Deus é comigo, por que os midianitas vêm aqui, saqueiam nossas riquezas? Por que essa miséria tem assolado o povo? E essa também é a nossa reação, muitas vezes, quando a gente ouve uma palavra de consolo, sabe? Ao invés de a gente abraçar a palavra, a gente pensa, não, se Deus é bom, por que tanta coisa ruim está acontecendo comigo, Thiago? Me explica aí. Se Deus é bom, por que
Esse cenário chegou nesse ponto assim quase que irreversível. Se Deus é bom, porque tanta coisa má ocorre ao meu redor. E na verdade eu não quero hoje responder essa pergunta, mas eu quero te convidar a mudar a sua perspectiva, porque é isso que o anjo faz. O anjo não está falando sobre o cenário, o anjo está falando sobre Gideão. Essa palavra não é sobre o seu cenário, essa palavra é sobre você. Essa palavra não é para dizer, olha, fica tranquilo, porque o cenário que está terrível hoje, Deus vai tornar ele fofinho. Não, pode continuar terrível, meu irmão. Mas Deus vai te fortalecer a ponto de você saber lidar com esse cenário difícil. Pare de olhar para o cenário, olhe para Deus, olhe para o que Deus fala para você. A gente precisa aprender a identificar na Bíblia esses padrões. Da mesma forma com que o anjo de Deus faz Gideão olhar para o que Deus está falando e não para o cenário, lá no Novo Testamento, quando Jesus está andando sobre as águas. Quem lembra? Né? Pedro começa a andar sobre as águas também, enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele caminhava sobre a palavra de Jesus, ele andou sobre as águas também, ele viveu sobrenatural. Mas a Bíblia fala que ele começou a olhar a tempestade, começou a olhar o vento, começou a olhar para a água, começou a pensar, não é possível que isso está acontecendo, isso aqui é incoerente. Como que eu estou gravitando aqui, levitando sobre as águas? E de repente ele começa a afundar, afundar. E a mão de Deus vai lá e segura Pedro. Entende? Às vezes a palavra de Deus parece incoerente com o nosso cenário, porque nós vemos o presente e o passado. Deus vê o futuro também. Nós só vemos o que está diante dos nossos olhos. Deus vê tudo o que está ao redor. Nós só vemos o exterior. Deus vê o interior. E é interessante que Gideão vai desenvolvendo um diálogo, gente, que esse diálogo aqui poderia facilmente, eu poderia facilmente estar no lugar de Gideão, ou você também está no lugar de Gideão. Gideão fala isso, né? Olha, está acontecendo, se Deus é comigo, por que está acontecendo tanta coisa assim? E aí quando o anjo de Deus vai falar o plano dele, né? Falou, não, Deus vai te levantar. Te levantar, você vai ser o libertador de Israel. E aí Gideão fala assim, mas como? E eu? Não é possível que seja eu. Acho que você errou. Acho que o GPS bateu errado. O Google Maps, né? O Waze deu errado aí no céu, porque você chegou no lugar errado. Não é possível. Porque a minha família, ela é a menor da minha tribo. E dentre a minha família, eu sou o menor dela. Ou seja, eu sou o menor dos menores dos menores. Entende? A minha família é a menor da minha tribo. E dentro da minha família, eu ainda sou o menor. O que Gideão está dizendo é o seguinte, eu sou completamente inadequado para isso que você está me chamando. Quantas vezes, quando Deus nos chama, a gente se sente inadequado para o que Deus nos chamou, não é mesmo? O grande Moisés, lá no deserto, 80 anos de idade. Deus chama assim, Moisés, liberte meu povo. Eu vou te chamar, eu vou te colocar lá na frente do faraó, você vai falar com ele, vai acontecer isso, isso e isso. Não, Deus, eu sou inadequado, eu sou pesado de boca, eu já tô isso, eu sou assim, e pererê, parará, e poxa, o pessoal não vai acreditar que eu falei contigo, poxa, isso e aquilo. Moisés estava se sentindo completamente inadequado. Por que eu trago Moisés? Porque Moisés é uma grande figura, uma figura de um homem de Deus assim, no nível máximo. E ele também se sentiu inadequado, esse mesmo sentimento que às vezes assalta o meu coração, o seu coração, nós, réis mortais aqui, ó. Esse mesmo sentimento, ele também assalta o coração de homens de Deus, como Moisés, como Gideão. A gente se sente inadequado, mas é melhor confiar na palavra de Deus, aleluia, do que nas nossas próprias percepções, do que na nossa própria avaliação. Na avaliação de Gideão, ele era inadequado, mas o Senhor havia escolhido ele. Talvez na sua avaliação você se sinta inadequado, inadequada. Mas quando o Senhor te escolhe, quando o Senhor te capacita, né? E note que Deus, ele, primeiro de tudo, quando ele vai falar com Gideão, ele fala da identidade de Gideão. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Certamente Gideão ele não se sentia um poderoso guerreiro. Pelo contrário, ele se sente inadequado. Ele se sente, olha, eu talvez eu não seja a pessoa certa para lidar com isso. Eu não tenho força, não tenho capacidade para isso. Por que que Deus vai trabalhar logo na identidade de Gideão? Já parou para pensar em como Deus, muitas vezes, a primeira coisa que ele mexe em nós é a nossa identidade? A Bíblia fala assim, ó. Como o homem se imagina em seu coração, assim ele é. Impressionante. Tem algumas pessoas que, qualquer um percebe isso, né?
Uma pessoa que talvez não seja tão bela, ou tão qualificada, ou tão talentosa, mas a pessoa tem uma autoestima, meu irmão, tão elevada, ele se imagina no seu coração de uma forma, ele se torna. A pessoa não é tão bonita, mas tem tanta autoestima que se torna bonito. Se torna bonita. A pessoa não tem ali tanta habilidade natural, tanto talento específico para aquilo, mas a pessoa tem tanta autoestima que ela vai na situação ali, desenrola, acontece, a coisa vai, sabe, flui. Conhece alguém assim? Aí tem uns caras assim que eu vejo, cara, a pessoa não tem. Rapaz, Thiago, fulano, quando fulano canta, não é a voz que é ultra espetacular e tal, mas tem uma graça ali, um fluguinho, um mover ali, que eu prefiro aquele do que a voz que é bonitona, mas, sabe, não tem o tchan, não tem a unção de Deus, não tem o mover. É a mesma coisa. Talvez você vai ver uma pregação assim de alguém que não tenha, talvez, tanto conhecimento teológico, tanta habilidade de fala, tá na construção, homilética, etimologia, hermenêutica, exegese, pererê, parará. Mas, meu irmão, a pessoa falou uma coisa ali que ela tá cheia de Deus e aquilo supre a identidade que nós temos em Deus. É a primeira coisa que tem que ser tocada. Como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. Deus emite uma palavra para Gideão para que Gideão comece a se ver como um poderoso guerreiro. De igual forma, né? De igual forma, a gente vê pessoas que são belas, talentosíssimas, qualificadas, você vê potencial na pessoa. Uma pessoa, por razões mil, né? E vai ser um outro devocional. A pessoa tem autoestima muito baixa, tem uma percepção de si mesmo muito equivocada, e aí começa as chamadas crenças limitantes, né? Não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não dá. Porque a pessoa não se vê naquilo. Aí você começa a travar o que Deus tem na sua vida. Tá todo mundo vendo que você tem um chamado, que você tem um brilho, que você tem uma graça, mas você não se vê. Aí você não se vê, você não acredita. E muitas vezes você trava o chamado de Deus, mas Deus está falando para você. O cenário pode estar todo o contrário. A palavra de Deus, quando chega para nós, muitas vezes o cenário é todo o contrário. Sabe? Quando Jesus acordou lá no barco com os discípulos, no Novo Testamento, que tinha tempestade lá. Quando Jesus acordou, o mar estava calmo ou estava revolto? Estava revolto. Mas a palavra de Deus transformou a realidade. Você pode até não se ver como alguém assim, mas no momento que a palavra de Deus entra no teu coração, na tua alma, no teu espírito, meu irmão, você é quem a Bíblia diz que você é. Tem que ler Bíblia todo dia. Tem que mergulhar na palavra de Deus. Tem que firmar sua identidade no Senhor, senão você vai ficar refém de um elogio, refém de uma crítica, refém de um padrão desse que a gente vê no mundo aí que é completamente louco, bizarro, sabe? Padrões completamente insustentáveis. A única coisa que nos sustenta é a graça de Deus. Então a gente precisa dessa identidade em Deus. E aí eu quero fechar o devocional, gente. O devocional que já tá com quanto tempo aqui? Meu Deus, tem que correr. É impressionante, todos os dias. E eu acho assim, não, esse devocional vai ser o mais rápido da história. Quando chega, terminei a introdução aqui. Quase 5 horas de relógio. Mas vamos lá. Para fechar o versículo 25, eu não vou nem entrar na questão dos 300 de Gideão, que é a grande história dele. Mas por que, Tiago, você não vai entrar nisso? Porque antes de acontecer esse grande mover de libertação, esse grande milagre, né, com 300 homens, você vencer um exército que tem dezenas de milhares. Antes desse milagre acontecer, Deus dá uma direção para Gideão. Quando Gideão percebeu que ali era um anjo do Senhor, que era um ser celestial, e até o fato dele perceber só depois de um tempo, provavelmente esse anjo estava materializado, estava em forma de ser humano, né? Gideão percebe e Gideão ele logo vai correr em casa para poder fazer um sacrifício a Deus ali. Ele corre, ele pede um tempo, olha, deixa eu preparar aqui uns pães, uma carne para eu sacrificar a Deus. E aí ele oferece aquele sacrifício a Deus. Já fala que um anjo ele toca com a ponta do cajado assim, toca a carne, toca o pão, meio que os elementos são consumidos pelo fogo. E aí de repente o anjo some, ele percebe, meu Deus, estava face a face com Deus. Eu vou morrer. Aí a voz do Senhor vem para Gideão, fala, fica tranquilo, você não vai morrer não, mas tem uma missão para você. E antes de liderar os 300, de liderar aqueles guerreiros que iriam libertar Israel, Deus fala assim para Gideão, Gideão, faz o seguinte, você vai pegar uma novilha do rebanho do seu pai, você vai sacrificar essa novilha. A novilha tem que ser assim, 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 tem uns detalhes no texto. Assim, assim, assim. E eu quero que você traga essa novilha e você sacrifique ela ali onde tem um altar a Baal. E eu quero que você quebre esse altar. Tiago, por que o povo de Deus tinha altares de Baal? Bom, de modo bem resumido, porque isso aqui daria
uma série devocional, mas de modo bem resumido. O povo cultuava Baal porque Baal era um deus relacionado à fertilidade, era um deus relacionado à prosperidade. Então a ideia de cultuar Baal é para que a plantação desse certo, para que a plantação multiplicasse, desse muitos frutos, né? Digamos que você tenha um sítio, e você tenha nesse sítio um pé de jambo. Eu lembro que minha família, há anos atrás, eu ainda era uma criança, adolescente, e meus pais tinham um sítio, rapaz, que tinha dois pés de jambo assim gigante. Meu irmão, quando era a época de jambo, era jambo que não acabava mais. O chão ficava vermelho de jambo. E jambo é uma das frutas mais saborosas que tem, né? Um sabor realmente especial. E aí digamos que você não, espero que você nunca faça isso, mas o povo de Deus, eles pegavam lá e tinham um altar a Baal e sacrificava a Baal para dar muito jambo, você tá entendendo? Era o Deus da prosperidade, da fertilidade. Porém um detalhe. A plantação florescia, fertilizava, frutificava, mas o que acontecia? Os midianitas roubavam toda a produção. Tem um texto, gente, lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6, vai dizer o seguinte, ó. É o que Deus fala para o povo. Aliás, eu falei versículo 6, né? Eu vou ler do 5 ao 7. Olha o que Deus fala. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. O que é viver como se recebesse o salário num saco furado? Você recebe o salário chega para você, mas parece que está num saco furado. Assim é, muitas vezes, a proposta de vida no mundo. Olha, venha para cá que você vai receber as melhores experiências, os melhores prazeres, os melhores lugares, as melhores situações. Aqui que é bom. Aí às vezes a pessoa vai lá e realmente experimenta o que é bom, cresce na vida, vence, prospera. Mas o vazio no coração, meu irmão, sabe? É o povo de Deus que plantou, 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 plantou. Chegou na hora da colheita, os midianitas foram e roubaram. Muitas vezes Satanás faz isso conosco. Quando a gente não está protegido, guardado pelo Senhor, quando a gente não está debaixo das asas do Altíssimo, a gente trabalha, busca, constrói, vem o inimigo, vai e rouba tudo. Cuidado, cuidado, porque muitas vezes isso é um sinal que nós não estamos debaixo da presença de Deus, debaixo das asas do Senhor, no centro da vontade de Deus. Então, essa adoração a Baal, que deveria trazer prosperidade ao povo, está trazendo miséria. Esse discurso que deveria trazer prosperidade, está amarrando o povo, está trancando o povo. E quando Deus fala assim, ó, faz um sacrifício, destrói o altar de Baal e erga, levante um altar a mim. O que é que Deus está fazendo ali? Deus está quebrando um ponto de contato. Você já ouviu essa expressão, ponto de contato? E eu poderia, quem sabe algum dia eu faço um devocional só sobre isso, para falar com um pouco mais de tempo, né, sobre ponto de contato. Mas basicamente, ponto de contato é quando você pega um elemento e através daquele elemento você, como que eu posso dizer? Você influencia o mundo espiritual. Eu vou dar exemplo aqui bem ridículos, mas que são exemplos da nossa sociedade que vão te ajudar a entender o que é ponto de contato. Quando alguém pega uma peça de roupa de outra pessoa para poder consagrar, né? Tô aqui com a peça de roupa X de fulano, que eu quero que ele seja apaixonado por mim. Traga o seu amor de volta em 48 horas. Ou então não, tá aqui com peguei elemento tal, coloquei aqui porque agora a partir de agora fulano vai prosperar por causa disso aqui. Ou então para fazer o mal mesmo, para amarrar, para destruir. Coloca o nome de fulano de tal em lugar tal, com um elemento tal, assim, assim, dessa forma, enterrado de tal forma, de pererê parará. Né? Pega o bonequinho, dá uma espetada no boneco. Por que aquilo? Isso são pontos de contatos no mundo espiritual. Existem pontos de contatos espirituais, existem pontos de contatos emocionais, tá? Pontos de contatos espirituais e emocionais. Me cobrem para fazer um devocional sobre isso. Eu não posso falar sobre isso agora, porque aí o devocional vai para 1 hora de relógio, 1 hora e meia, não dá, isso não tem como, tá? Precisa falar mais sobre isso. Mas ponto de contato, basicamente, é um elemento físico que tem uma influência no mundo espiritual. Esse altar a Baal era um desses pontos de contato.
Então, antes de sair para a guerra, antes de juntar os guerreiros, antes de ter os 300, antes de viver o milagre, destrói o altar que tem que ser destruído. Quando Deus fala isso com Gideão, Tiago, como é que eu posso trazer para os meus dias, para o meu momento, para a minha realidade, essa questão dos altares? Você tem que identificar dentro de você as coisas que não estão bem resolvidas em Deus. Porque aquilo que está mal resolvido dentro de você, muitas vezes, para não dizer todas, muitas vezes, isso vai travar o fluir de Deus na sua vida. Mas, irmão Tiago, como é que eu tenho promessa, eu tenho palavra, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a coisa não destrava? Dá uma rastreada, dá uma verificada no teu coração quais são os altares que tem que ser quebrado. Entendeu? Esses pontos de contato, essas coisas dentro de você, que muitas vezes estão lá, mas você fala, Tiago, mas não faz mal nenhum, será que não faz? Perguntar uma coisa. Deus poderia dar vitória ao povo mesmo com o altar de Baal? Poderia. Deus é poderoso para isso. Irmão, Deus pode destruir o mundo num piscar de olhos. Ele não deve nada a ninguém, não deve satisfação a ninguém. Deus tem poder suficiente para isso. Porém, Deus quer nos ensinar através da sua forma de fazer. Entende? Será que seria saudável? Seria saudável você ter um filho viciado em drogas e esse filho louco para você dar dinheiro a ele para ele comprar mais droga e você falar assim, ó, eu posso te dar todo o dinheiro do mundo aí porque eu sou todo poderoso mesmo, toma aqui o dinheiro. Aí acontece, teu filho vai lá, usa mais droga ainda, não aguenta uma overdose e morre. Você fez bem ou mal para ele. Entende? Então, muitas vezes, não é que Deus não tem poder, Deus tem poder. Mas a forma de Deus fazer as coisas nos ensina, nos ministra, nos mostra o que nos faz de fato bem e o que nos faz mal. Gideão, antes de viver o milagre, antes de vencer o inimigo, antes de trazer libertação ao seu povo, destrói esse altar aqui, sacrifica a mim e erga um altar para mim. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você destruir altares na sua vida, você vai arrumar problema com muita gente. E aqui, gente, eu até abro um parêntese, né, para que eu não seja mal interpretado, porque eu lembro que alguns anos, até muitos anos atrás, na verdade, ficou famosa uma cena no Brasil onde um certo pastor chutava e fazia coisas contra uma certa estátua, né? Uma certa representação de outra religião. Não estou falando sobre isso, tá? Pelo amor de Deus. Não estou te incentivando a isso, nem falando sobre isso. Estou falando de altares do seu coração, dentro de você. Dentro de você. Quando você começar a quebrar altares dentro de você, vai ter gente que vai se chatear de todo jeito. Tá diferente agora, hein? Tá indo pra igreja, tá não sei o quê. Depois que aprontou no mundo, agora quer tirar onda de santo. Tá fulano tá assim agora, ciclano tá assim agora, não se mistura mais, ó. Não pode mais sair pra lugar nenhum, não, é? Irmão, quando você começa a ter algumas transformações na sua vida, a ter algumas decisões na sua vida, e essas decisões, tem algumas pessoas que não vão caber mais na sua vida, essas pessoas muitas vezes não vão entender. E algumas vezes você vai ter que ser levado a escolher continuar com Deus ou continuar com essas pessoas. Poxa, mas eu tenho uma relação tão boa, tão forte com fulano. Deixa eu te dizer uma coisa. Se fulano, fulana, eu não sei nem porque eu tô falando isso aqui, mas Deus deve saber. Se fulano e fulana te ama de verdade, ele vai ou ela vai no mínimo te respeitar. Se te ama mesmo, pode até discordar de você, mas vai te respeitar. Não, fulano agora tá uma nova fase, é uma nova vida, vamos respeitar, né? Os lugares que frequenta agora são diferentes. A forma de falar é diferente. O tipo de conversa é diferente. Tem algo diferente agora falando. Vamos pelo menos respeitar. Se a pessoa te ama de verdade, aliás, isso é até um bom filtro pra você saber quem tá realmente com você. Se a pessoa te ama de verdade, ela vai no mínimo te respeitar. Agora, tem pessoas que vão se sentir ofendidas com isso. E vão tentar te arrastar pro pecado novamente. Vão tentar te arrastar para o mau caminho. E vão colocar um peso sobre-humano sobre você porque ela quer ver você ceder de qualquer jeito. Quando você destrói os altares antigos, os altares de Baal no seu coração, isso vai desagradar muita gente. Tchau, por que você fala isso? Olha só, venha comigo aqui, ó, pra gente fechar o devocional. Ó. Versículo 28. Olha só. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o seu, cadê? Com o seu poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Então Gideão destruiu o altar de Baal, ergueu um altar a Deus e sacrificou ali a Deus. Versículo 29. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso?
Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Versículo 30, olha que interessante. Os homens da cidade disseram a Joás: Joás é o pai de Gideão, tá, gente? Disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Quando você derruba os seus altares de Baal, os altares que estão no seu interior, vai ter gente que vai querer destruir sua vida, vai querer matar você, vai querer te bloquear no Zap, bloquear no Instagram. Fala, não quero mais contato com essa pessoa, agora eu sou inimigo mortal dessa pessoa. Gente, Satanás não vai aceitar ficar em paz, perdendo você do inferno para o céu. No momento que você foi resgatado do inferno, ele não vai deixar barato, ele não vai aceitar. Deixa eu dizer uma coisa, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que aquele que está no... Permaneça firme. Quer viver a libertação? Quer viver o milagre? Quer viver a transformação? Quer parar de ser saqueado pelos midianitas emocionais? Quer parar de ser saqueado, de trabalhar, de lutar, de buscar tanto e sua vida não sair do lugar? Quer ter um impacto verdadeiro? Destrua os altares e permaneça firme naquilo que Deus te falou. E esse é o início. Esse altar derrubado, desagradando um monte de gente, sabe? Que Gideão começa a sua libertação. Inclusive, Gideão passa a ter um segundo nome na Bíblia, né? Isso está escrito no versículo 32. Quem quiser dar uma lidinha em casa depois. Que é Jerubaal. Esse nome, inclusive, vai ser usado em outros momentos da Bíblia. E algumas pessoas acabam não entendendo, né? Poxa, Tiago, Jerubaal, o nome do cara é Baal. Ele não é um homem de Deus que estava com o nome de Baal. Essa expressão Jerubaal significa aquele que luta contra Baal. É o oponente de Baal, o inimigo de Baal. Então, como Gideão destruiu o altar de Baal, ele passou a ser chamado desse cara que lutava contra Baal, né? Que destruía Baal, que numa tradução é Jerubaal, tá bom? Só trazendo essa curiosidade aqui, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, há muito tempo até tinha essa dúvida. Como é que o nome de um homem de Deus tem a ver com Jerubaal? E, na verdade, esse é o significado. Então, quando Gideão derruba esse altar e ele erige ali um altar a Deus, opa, quebrou o ponto de contato, muitas vezes espiritual, muitas vezes emocional, ergueu um altar a Deus, a coisa agora vai caminhar. Tiago, o que é erguer um altar a Deus? Agora mesmo, você tomar uma decisão na sua vida. E eu vou viver de acordo com a vontade do Senhor. Muitas vezes começa com algo simples. Fala, a partir de hoje eu vou assistir o devocional todo dia. Algo simples. A partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia. A partir de hoje eu vou orar todo dia. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão, eu vou romper com tais práticas, vou começar novas práticas assim, 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 assim. E Deus começa a honrar as tuas decisões. Deus começa a honrar os teus caminhos. Deus começa a trazer libertação sobre sua vida. Deus começa a te levantar como libertador, uma libertadora. Através da sua vida, pessoas são tocadas. Por quê? Porque agora novos altares foram erguidos. Tem uma nova realidade sobre a sua vida. Tem uma palavra que não está mais represada, ela está se cumprindo na sua vida. Muitas pessoas morrerão com promessas que não serão cumpridas. Muitas pessoas morrerão com palavras que não serão cumpridas. Por quê? Porque não derrubaram os altares que tem que ser derrubado. Aí você fica ali com a promessa travada, entende? Se você quer realmente romper hoje, meu irmão, minha irmã, e Deus te trouxe aqui para isso, eu te convido a você quebrar os altares de Baal e erguer um altar de Deus na sua vida. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor para a gente fechar esse devocional? Antes de orar, quero te convidar a deixar um like nesse vídeo. Você que é novo, nova por aqui, se inscreve no canal, vem com a gente e entra no nosso grupo de WhatsApp, onde eu envio o link dos devocionais todos os dias. Tiago, onde é que tem esse grupo do WhatsApp? Tá aqui fixado nos comentários. É só clicar, você já vai cair lá direto no grupo. É um grupo fechado, gente. Não tem conversa paralela, não tem inconveniente. É única e exclusivamente, para a gente enviar o link dos devocionais todos os dias. Isso te ajuda a ser constante conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Ou, caso você queira também, né, por questão de rotina, sempre estão salvos os nossos devocionais. Eles ficam aqui disponíveis para você assistir durante o dia também. Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, te dou graças por essa palavra e eu quero pedir para que essa semente seja frutificada em cada coração, Deus. Nos ajuda a identificar os altares que precisam ser derrubados, precisam ser tirados da nossa vida. Tem misericórdia de nós, nos fortalece, nos ajuda a decidir e nos dá força para nos mantermos firmes nessa decisão. Eu te agradeço muito, Pai, por esse privilégio de ser direcionado pela sua palavra, pelo Senhor falar conosco, mesmo através de uma história que aconteceu há milênios atrás. Mas eu te peço,
assim como tua palavra ainda é viva e eficaz hoje. Ela tem impacto na nossa vida hoje. Eu te peço, nos dá a tua coragem, a tua direção, o teu agir, para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada. Novos altares, novos começos, uma nova realidade impede sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Antes de sair desse devocional, deixa um comentário sobre como Deus falou teu coração. E é claro, você sabe, estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Gente, shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.